agora mesmo. é o seguinte, dia 15 foi dia do consumidor, né? Aí tem muitas dúvidas em relação a isso. Então eu vou até lá e todo mundo que quiser também fazer sua perguntinha, Mande. @Gazeta Mulher, já manda, né, para você compartilhar com a gente essas informações. E já faz alguns anos também que março se tornou o mês do consumidor. E é por isso que, nesse período, né, muitas lojas físicas e online prometem descontos atrativos. É semelhante mais ou menos aos da Black Friday. Porém, alguns cuidados são essenciais para que você não compre aí gato por lebre, né? E aí vai ficar também no prejuízo que ninguém quer. Por isso, o advogado Felipe Faustino está aqui com a gente para detalhar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Que prazer estar aqui com você. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E o senhor, como é que tá? Tudo jóia. Que bom. Bom, a gente estava aqui falando, né? Inclusive, acho que é o primeiro tópico da nossa pauta aqui hoje sobre o caso da Ingrid Guimarães, né? Que sofreu aquele constrangimento, que ela precisou ali se retirar do assento que ela comprou, que ela escolheu. A gente pode abrir então essa pauta falando sobre esse assunto na visão do consumidor? O que a gente poderia fazer nesse caso? Com certeza. Primeiro, boa tarde a vocês que nos acompanham. Talvez pela repercussão do assunto, as pessoas não tenham ideia de quantas vezes isso acontece no dia a dia. O que acontece? O consumidor, sempre que ele contrata um produto ou um serviço, ele tem uma série de direitos e obrigações também. Sim. No caso específico da Ingrid, o que houve? Ela comprou uma passagem aérea para uma determinada classe econômica e ela sofreu um downgrade dessa passagem. Tá. O consumidor, quando ele compra um produto ou um serviço, ele precisa receber exatamente o que ele comprou, dentro das especificações que foram ofertadas. No caso dela, ela precisaria viajar nisso apenas se ela não tivesse comprado uma passagem específica para essa classe. Mas, onde mora o problema? A companhia aérea, ela pode fazer esse downgrade desde que haja um motivo muito plausível para isso. Certo. Então pense que, por exemplo, houve um problema no assento por uma manutenção no avião. Tá. Começou a pingar do ar-condicionado. Opa, eu vou precisar tirar você daqui e o único lugar que eu tenho é este. A companhia aérea pode, mas fazer o downgrade sem a autorização do consumidor e principalmente sem um motivo legalmente plausível não é correto. Entendi. E aí, por exemplo, nesse caso, o que ela poderia alegar num processo que ela pode vir a fazer e que acredito que ela vai fazer, né, para essa companhia aérea? Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu vou falar o que se faz normalmente, porque o caso dela é um pouquinho específico, já que não foi em solo brasileiro. Então, algumas aplicações de leis funcionam de forma diferente. Mas, basicamente, principalmente nas viagens domésticas, seja de avião, seja de ônibus ou qualquer outro tipo de transporte de passageiros no Brasil, o primeiro movimento é você receber a diferença financeira do que você pagou para o que você recebeu. Esse é o primeiro ponto. Ok. O segundo ponto é entender se isso trouxe algum prejuízo para você. Por exemplo, uma classe econômica no avião, ela é muito mais apertada do que uma classe executiva. Muitas vezes pode ser uma pessoa no sobrepeso, alguém com algum problema de mobilidade, com um problema de saúde. Então, precisamos entender se houve mais algum prejuízo e buscar a reparação também, sem contar uma eventual indenização por danos morais por todo o transtorno causado por essa mudança indevida de lugar. É, porque pelo que ela falou, ela sofreu ali um constrangimento, né? Parece que eles utilizaram de uma técnica para constranger a pessoa para que ela se sinta ali, né? Na obrigação de fazer exatamente isso. De sair. E depois do caso dela, interessante que outras pessoas vieram me contar também, falaram, olha, eu já passei por isso. E aí, nesse caso, entra danos morais, seria? Eu sempre falo que o dano moral, para ele ficar configurado de forma clara, precisa de fato ocorrer uma ofensa à honra, à imagem, ao íntimo da pessoa mesmo. Existem situações que são de sabores da vida, isso vai acontecer. Tá. Mas você ser maltratado, você ser coagido, você ser colocado numa situação constrangedora
Como aconteceu com ela, obviamente, com todas as provas, sim, temos base para falar de danos morais. E provas seria o vídeo, né? Vídeos, isso. testemunhas. Por isso que é importante filmar na hora que acontece. Eu sempre digo isso. Contra fatos, não há argumentos. Sim. Então tenham provas. Quem tem prova, tem direito. Em ônibus acontece a mesma coisa? Nesses ônibus de viagem, que você também compra o seu lugar ali, a regra seria basicamente a mesma? A regra é basicamente a mesma, isso para qualquer tipo de transporte. Então nós falamos de viagens de navio, falamos de ônibus, falamos sobre essas novas empresas que contratam, que vendem serviços mais baratos para transporte, legalizados, óbvio, sempre funciona da mesma forma. E aí, pegando um gancho importante, isso funciona para tudo que o consumidor comprar, ou produto ou serviço. Receba o que foi contratado. Muito bom. Vou colocar o segundo tópico na tela. Ressarcimento em dobro. Eu não sabia disso, eu dei uma lidinha ali para entender o que era. Então, por exemplo, eu tenho ali a operadora do meu celular. Perfeito. E de repente vem a conta com um valor a mais. O que seria esse ressarcimento em dobro, doutor? Acontece com muitas pessoas e você que está aí do outro lado deve ter passado por isso alguma vez. Quando o consumidor ele é cobrado por algo indevidamente, seja por não consumir aquele produto ou serviço ou por consumir num valor diferente, ele tem direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, o ressarcimento em dobro. Você quer ver um exemplo que acontece muito no dia a dia? Qual? Banco. A pessoa vai lá e ela contrata um serviço bancário, um seguro, um cartão de crédito e vem aquela cobrança muito maior do que ela cobrou. Ela começa a perguntar, ela entra em contato e normalmente as formas administrativas demoram ou são ineficazes. Exatamente. Esse valor que ela foi cobrada a maior ou indevidamente, ela tem o direito de buscar o ressarcimento em dobro. Mas é em dobro não do valor total da compra. Do que foi cobrado indevidamente, exatamente. Então imagina... Você vai receber 2 vezes aquele valor que foi cobrado indevidamente. Perfeito. Tá. Quantas vezes acontecem com você aí do outro lado, com essa loucura de dados que você passa aqui, passa ali, apareceu uma compra no seu nome, no seu cartão de crédito. A partir do momento que você é cobrado indevidamente disso, você tem o direito do ressarcimento em dobro. E sabe o que é o mais importante? As pessoas elas não têm, primeiro, ideia disso e são ações simples que muitas vezes a pessoa pode ir no juizado especial, que são as pequenas causas, e resolver de forma muito mais rápida. Porque assim, se eu entrar em contato com a operadora, será que funciona? Será que eles vão ressarcir em dobro? Eu só entrando em contato com eles ou eu tenho que realmente ir para outros caminhos aí? O caminho administrativo te vai levar a resolver o problema. Tá. Então ele vai tirar muitas vezes aquela cobrança indevida, mas ele não vai reparar todo o seu direito. Não é tão fácil Não assim. vai vir em dobro administrativamente. Tá, entendi. E aí nesse caso então, procura... Eu sempre digo, procure um advogado de confiança e os juizados especiais cíveis estão aí para essas causas que não é tirando a importância dela, mas são causas muitas vezes de menor valor ou de um problema menos grave, não que não seja um problema. E esse caminho normalmente é muito eficaz para resolver isso. Muito bom, e eu não sabia disso, né? Vocês sabiam, gente? Contem aqui. Cadê? Ali, eu tô aqui, ó. Contem pra gente, né? Porque realmente é uma novidade aqui pra mim. E tem um outro assunto que é interessante, que eu vou colocar, que é o próximo tópico aqui, que são comida no cinema. Gente, comida no cinema. Todo mundo acha que se eu for no cinema, eu só posso entrar para ver o filme com a pipoca, o refrigerante, ou seja lá, a comidinha que você comprou ali no próprio cinema. Mas não é bem assim. Não é bem assim e eu vou além. Tenho certeza que você aí do outro lado não sabe disso. A maioria das pessoas não sabem. Não, porque você é induzido, até por uma forma de marketing, cada um tem o seu, para comprar o seu trabalho a comprar um valor agregado àquilo que você está buscando, que é assistir um cinema com seu filho, com a sua família, com a sua esposa. O que acontece? Quando o cinema ele não permite que você ingresse com qualquer tipo de alimento lá, ele tem que entender
se ele não está permitindo porque ele quer que você compre o produto dele, Certo. ou se é porque você está levando um produto que de fato pode causar algum problema lá dentro. Então, por exemplo, muitos cinemas não vão permitir que você entre com algo de vidro, devido ao risco de acidente, e isso é válido. Mas eu não permitir que você entre com o seu lanche que você comprou antes de entrar no cinema, isso muitas vezes é configurado venda casada. Até porque tem muitas pessoas que têm ali alguma limitação em termos de alimentação, né? E às vezes precisa levar a sua própria comidinha, porque tem alérgico e tudo mais. Então pode levar, desde que seja dentro dessas regrinhas também, que não vai prejudicar outra pessoa. Perfeito. Existem algumas regrinhas até de segurança para todo mundo lá, mas eu não posso impedir que você leve o produto que você quer consumir lá dentro. De repente você não gosta da pipoca do cinema e gosta da pipoca de saquinho que você compra em algum lugar. Entendi. É o seu direito fazer isso. E muitos cinemas, eu vou dizer para você, não vou dizer todos, que seria demais, mas a primeira reação é proibir essa entrada. E olha que interessante, você que está aí do outro lado vive passando por vendas casadas e não sabe. O que é venda casada? Todas as vendas casadas são proibidas? Todas as vendas casadas são proibidas. O que acontece? Quando eu te vendo um produto ou um serviço, mas eu condiciono você a comprar ou adquirir mais alguma coisa para ter o acesso a 100% daquela experiência que você quer, isso é configurado venda casada. A pipoca do cinema é um exemplo. Mas você quer ver um outro exemplo que todo mundo passa? Você que com certeza já foi no banco buscar um empréstimo, um financiamento ou qualquer coisa. Quantas vezes a pessoa ouviu? Faz aqui comigo, mas faz um seguro para eu conseguir liberar crédito para você. Compra uma capitalização aqui comigo para que eu consiga liberar mais crédito para você. Isso é venda casada. Ele não pode obrigar que você compre algo para ter o outro produto ou serviço que você já está buscando. Doutora, aconteceu comigo e eu não sabia, eu caí nessa então. Muita gente cai nessa. Eu fiz isso no banco. Olha só. Isso acontece muito no dia a dia e as pessoas não percebem. Eu quero comprar este produto aqui na loja. Não, mas você só pode comprar ele com garantia estendida. Sim. Por quê? E se eu quero só a garantia legal? E se eu não quero a garantia estendida? Você só pode comprar essa pipoca aqui por esse preço se você levar esse outro produto aqui por esse preço. Por quê? Se eu quero só a pipoca. E, por exemplo, a operadora de celular, que aí eles, de repente, obrigam eu ter 1 ano de fidelidade. Isso também seria venda casada ou não? Isso pode ser entendido como venda casada, mas entra num outro tipo de contrato que nós chamamos contrato de adesão. Você, como consumidor, não discute as cláusulas desse contrato. Certo. O que você faz? Você entende que para que você tenha acesso a um produto de melhor qualidade, um celular novo, um tablet novo, você vai estar condicionado a ficar um tempo com a empresa de fidelidade. Isso, comercialmente, é aceito porque faz parte de um pacote de serviços. Mas eu não posso falar para você que você só vai comprar este celular se você fizer este plano. Isso eu não posso. Aí já é casada. Aí já é casada. Fui comprar um sapato, comprei meu sapato. Se eles falarem assim, com R$1 a mais, você pode levar o outro. É venda casada? Não, porque eu posso, não devo. Certo. É sempre... A condicionante da oportunidade, ela faz parte do mercado. É um negócio. Ok. Mas a obrigatoriedade dessa condicionante, isso é venda casada. Viu só, gente? Vou para o próximo tópico. Bota aí na tela que eu quero ver. Suspensão temporária de serviços. Como é que é isso, doutor? Esse é um assunto muito pouco divulgado. Sim. Que a maioria dos consumidores não utiliza e tá aí para todo mundo utilizar. O que acontece? Existem algumas regrinhas básicas para você utilizar isso. Então, imagina que você tem um serviço de internet, um serviço de telefonia, um serviço de academia, por exemplo, e você vai viajar de férias. O único período que você fica fora, 30 dias. Sim. Você tem o direito, como consumidor, de pedir a suspensão temporária desse serviço. Ela tem um prazo mínimo de 30 dias e até um máximo de 90 dias. Obviamente, cada empresa vai trazer as suas regrinhas internas para que você faça isso, mas é o seu direito pedir essa suspensão.
Então imagine que você não tem necessidade de ficar pagando 30 dias, por exemplo, de academia, se você vai viajar. Então pede essa suspensão temporária. Mas uma dica super importante. Qual? Pegue o protocolo de atendimento, o nome do atendente, quando foi feito, que horas foi feito e, se possível, e você consiga, registre isso. Por quê? Porque se amanhã isso vier sendo cobrado de você como uma cobrança indevida, igual nós falamos lá atrás, Sim. você tem provas para poder pedir eventual ressarcimento ou o cumprimento disso. Isso para tudo também, né, doutor? Pra Pegar, tudo. às vezes a gente não anota, né, o protocolo, Às vezes o você nome tá do tão nervoso ali, atendente. deu uma ligação, algum problema, quer o número do protocolo? Ah, não precisa. Ou anota em algum lugar, me manda depois por esquece. e-mail, me manda por mensagem. E no final, é a falta desse protocolo que vai complicar a sua prova de um serviço ou produto que você não recebeu. Estacionamento também geralmente oferece, né? Exatamente. Quando são mensalistas. Quando são mensalistas. Isso serve para qualquer tipo de serviço contratado. Então, muitas empresas hoje já colocam isso dentro do preço dela, dentro da política. Você vai lá no estacionamento, quando você vai fechar lá o contrato, quando você vai naquela academia que você Sim. malha todo dia, eles já têm lá, olha, você tem direito a 30 dias de férias por ano. Não, pessoal, eles não estão sendo bonzinhos com você. Eles só estão cumprindo a lei e já colocando dentro do pacote de serviço Ou deles. seja, você já pagou. Mas também, se você não usufrui desse benefício, você também sai no prejuízo. Você já pagou, Você já não é verdade? pagou, não é? É isso mesmo. Então tá ótimo. Então isso é importante. E uma diquinha para você que fica aí do outro lado. Ah. Telefonia, internet, que são coisas que as pessoas não pensam. Streaming, vou ficar um mês viajando. Para que eu preciso pagar a internet da minha casa? Também? Para que eu Streaming preciso também? continuar ali no meu streaming? É um serviço que você consome, não é? É. Então você pode pedir essa suspensão. Que legal. Então, inclusive de streaming. Inclusive, muita gente não pede Olha. porque eles acabam utilizando no aparelho celular também. Então, Aí, para tudo bem, onde tá vai, usando, né? utiliza. Tá. Mas se você não vai utilizar, peça a suspensão e economize esse período. Demais, adorei também essa dica. Vamos para a próxima, então, que vai ser aqui, olha, direito de arrependimento de compra online. Isso é muito importante, principalmente agora, né? Nesse período, que como eu falei no começo da matéria, dessa pauta, as empresas usam, né, esse tema Semana do Consumidor para fazer muitas promoções. É como se fosse uma Black Friday. Então tem muitas pessoas aproveitando. E tem ótimas promoções mesmo, é muito bom, mas às vezes a gente compra demais porque está ali, né, empolgado com a situação e eu posso me arrepender dessa compra, então? Pode. Toda compra online que você faz, e é importantíssimo vocês lembrarem disso, qualquer compra online tem direito de arrependimento em 7 dias. Ponto. Mas, Felipe, e eu posso me arrepender só porque eu não gostei do produto? Pode. A compra online, o Código de Defesa do Consumidor, te dá esse benefício. Primeiro porque hoje a quantidade de consumo online cresceu de forma exponencial e muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não compro muita coisa online. Sim. Mas comprou aquele creme, comprou aquela blusa nova, comprou muitas vezes um produto na promoção. Porque ele falou assim, nossa, eu queria esse tênis, eu queria essa bolsa, mas eu não conseguia comprar antes. Quando ela chega, muitas vezes, não é do jeito que nós queríamos. Acontece Não muito. é do jeito que pensávamos. Sabe aquela roupa que estava linda na modelo? E quando chega em casa, você coloca a senhora no espelho e fala Ai, assim, quem não nunca? gostei, Quem não gostei. É. Você tem o direito de fazer a devolução de qualquer produto comprado de forma online em 7 dias. Tá. Mas aí a devolução é para ressarcir, é para voltar o valor para sua conta ou não? É só para fazer a troca? Você tem os 2 formatos. Aliás, você tem 3 formatos. Você pode devolver o produto e não querer mais nada e ter de volta o dinheiro. Você pode devolver o produto e buscar um outro de uma qualidade diferente, uma roupa de um número, um sapato mesmo site ou na de mesma um número loja. diferente, pode. Ou você pode muitas vezes devolver e trocar por outro produto, se isso for uma política da loja. Mas a devolução é um direito garantido por lei. O que é importante você, do outro lado, lembrar? Entender que existem regrinhas para isso. Então, cada loja que você compra de forma online, ela vai ter um formato. Olha, o meu é por correio.
o meu é num posto de coleta. Você tem que dar formas para o consumidor proceder à devolução. Se você der formas, ele tem esse direito. E assim, normalmente, pelo menos com a minha experiência, tá? Quando não deu certo a compra, o tamanho foi errado, eu tive facilidade de mandar de volta por correio, não paguei nada por isso, eles dão um código, fica por conta da empresa, mas se por acaso eu falei assim, olha, eu não gostei do produto, mas a gente só troca o tamanho. Não, mas eu não gostei. Eu tenho que pagar o frete ou é a loja que tem que pagar o frete de volta? O custo não pode ser seu, porque o custo do negócio é de quem está vendendo. Se existe um custo agregado envolvendo frete, qualquer tipo de transporte, ele ou vai te informar isso no ato da compra e você está aceitando essa condição, ou ele vai ter que assumir isso como um custo do negócio dele. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa deixa para questionar a loja lá no 6º, 7º dia. A senhora que está aí do outro lado muitas vezes compra um produto. Aí você abriu, não gostei. Ai, mas hoje eu não consigo porque eu tenho isso para fazer. Amanhã eu não consigo porque eu tenho aquilo outro. Quando eu vi, passou 8 dias. Acabou. Perdeu o direito desse arrependimento para este tipo de troca. Nós não estamos falando de defeito no produto, mas esse arrependimento é só em 7 dias. Então, sempre que você for comprar, lembre lá na internet que está escrito ali, ó, termos de aceite, muitas vezes. Tem lá só a caixinha escrito li e concordo. Mas você leu mesmo? Você viu as condições de compra desse produto? Você viu a política de devolução? Porque a minha política muitas vezes não é igual à sua. Eu peço para você ir no correio, o outro pede para você ir num posto de coleta. Então isso precisa estar muito claro para o consumidor, porque se não tiver claro é um problema. E segundo, se você aceitou todas essas condições, que obviamente não podem ser abusivas, nessa compra, para devolução funciona. Óbvio que eu não posso falar assim, olha, o meu posto de coleta para você que mora em São Paulo é em São José dos Campos. Aí não dá, né? Porque aí eu estou trazendo um fator que te dificulta a devolução. Mas se não existe uma situação como essa, se você concordou, você tem que seguir essas regrinhas. E se a loja não quiser fazer isso, eu faço o quê? Para onde eu corro? Primeira coisa, não jogue aquela notinha fiscal que muitas vezes você faz assim e joga no lixo da saída da loja, não é mesmo? Guarde todos os comprovantes que você tiver, seja de conversa em chat da loja, aplicativo, telefone, WhatsApp, o que você tiver de comprovação, guarde. Tente a devolução amigável. Se você não conseguir, busque um advogado e faça o mesmo procedimento que nós falamos de uma cobrança indevida. Busque o seu direito. Muito bom. Agora o próximo tópico, a gente vai colocar aqui na tela, que é uma palavra, assim, um termo que eu também nunca ouvi. Se eu falar assim, vício oculto em produtos, vou imaginar algum vício, não tem nada a ver. Me explica o que é esse vício oculto em produtos. Talvez esse seja o tema que é mais difícil para o consumidor entender, porque ele não tem acesso a essa informação. Sempre que você compra um produto ou que você adquire um serviço, mas vou falar de produto de forma específica aqui, ele pode vir perfeito, como esta mesa, ou ele pode vir com um risco aqui. Quando ele vem com um risco, esse é um vício é um problema, só que ele é aparente. Então eu sei, eu viro para a loja que me vendeu, para aquele fornecedor e falo, olha, ou você conserta ou você me dá um produto novo nas mesmas condições, ou me devolve o dinheiro. Perfeito. Mas existem coisas que você não vai ver, seja porque você não tem conhecimento técnico. Eu sou péssimo com computador. Não adianta você me falar que existe um vício oculto que eu não vou achar. Só com o tempo, né? Exatamente. Então, é um problema que pode estar lá, mas que você não conseguiu enxergar quando você comprou. Sabe quando você compra aquela geladeira? Sim. E de repente, linda, maravilhosa, você coloca lá, uma semana funcionando, passou uma semana, não tá gelando direito. Barulho. Tá derretendo o congelador, barulho, tá esquentando do lado. Opa, eu não sou técnico. Quando eu comprei esse produto, não tinha nada que me demonstrasse isso, mas começou a aparecer. Isso é um vício oculto. Ele pode estar lá ou ele pode vir a aparecer sem que você consiga visualizar ele ou ter acesso, e você tem o direito ou da reparação ou da restituição do valor quando acontecer isso. Então,
Então essa geladeira que começou a esquentar Sim. e parou de gelar, precisa ser trocada ou o seu dinheiro devolvido. Isso serve para todos os tipos de produto. O computador, aquela jaqueta que você comprou maravilhosa e passou uma semana e começou a desfiar aqui dentro, Também. sem Um você fazer carro. nada. Um carro, sabe aquele carro que você foi lá na loja e comprou e o vendedor falou para você, olha, fique tranquilo, tá aqui a revisão, tá aqui tudo. E de repente, quando você anda 2 semanas com o carro, começa aquele barulho. Você leva no mecânico, o mecânico fala, ó, você tá com um problema no freio, mas esse problema não é de agora. Esse problema já estava lá. Eu não sou mecânico, eu não tenho esse conhecimento técnico quando eu compro o serviço e nem você. Então é seu direito ter a reparação ou a restituição. E às vezes repara, aí volta, dá problema de novo. Repara, volta, dá problema de novo. Eu não posso pedir ou exigir que troque por um novo, ou que troque por outro aparelho? É o seu direito, porque o que você comprou precisa ser entregue. Então, se eu comprei um veículo em X condições, eu preciso que ele me seja entregue em X condições. Pode ser novo, pode não ser, mas ele precisa ser entregue a você nas condições que você comprou. Muito bem. Doutor, informações muito esclarecedoras. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É muito importante que você, aí do outro lado, saiba os seus direitos. Porque muitos de vocês acabam tendo diversos problemas com produtos e serviços e amargando um prejuízo que nos dias de hoje não dá para ficar. Então, fiquem de olho. E posso te convidar para voltar mais vezes aqui no programa? Com certeza, assunto não falta. Muito obrada. que Estamos aqui agradeço. já aguardando a próxima, né? Porque a gente aprende muito. E no Instagram, olha só, @FaustinoETelesADV. @FaustinoETelesADV. Muito obrigada. Muito Até a obrigado, eu que próxima. agradeço.